Oi, oi! No vídeo de hoje vamos comentar sobre dois livros que relatam a época triste que foi a Segunda Guerra Mundial. Seria esses o Gerald Anne Frank e A Mina que Roubava Livros. O Gerald Anne Frank foi algo que realmente ocorreu, de fato. Já A Mina que Roubava Livros foi um livro inspirado nessa grande tragédia e uma grande vergonha para a humanidade, né? Então eu vou comentar para vocês a minha singela opinião sobre esses dois livros e o quão importantes eles são na literatura mundial. Vamos lá? Bom, vamos começar então falando sobre o Diário de Anne Frank, onde relata a história da pequena Anne, uma garota comum como qualquer outra. Ela mora em Amsterdã, na Holanda. Em 1943, já era o auge da Segunda Guerra Mundial. Então, se você sendo judeu naquela época, já tinha perdido totalmente a sua cidadania alemã. O Hitler, no caso, já tinha comandado várias ordens para tudo das pessoas que são judias pertencem aos seus direitos, suas lojas eram fechadas, sofriam preconceitos e até quem era judeu na época, para identificar que você era judeu, tinha que usar uma estrela de Davi costurada na roupa para você ser identificado. As pessoas que eram judias nesse país, no caso, eles não poderiam, na verdade, ter acesso a bondes, eles deveriam utilizar apenas andar a pé. As escolas também foram precárias, saúde também. Então, você que era judeu naquela época, não era nada. O que aconteceu? Otto Frank, que é o pai da Anne Frank, vendo toda a situação ocorrendo, prevendo já, na verdade, uma grande represária e um perigo para a família dele, decidiu então se esconder com a ajuda de alguns amigos em um local, em um escritório onde ele trabalhava. Ele era dono também. Então tinham, na verdade, como se fosse um subsolo, não, um sótão, no caso, onde N, no caso, apelida o local como anexo. Então eles viveram por mais de 2 anos nesse local, tá? Escondidos. No final, eles foram traídos, ninguém sabe quem contou, quem relatou, denunciou, no caso, eles. E, infelizmente, eles foram capturados e a Anne foi já entregue para um campo nazista, né? Um campo de concentração. Então, a gente conhece nesse tempo já a história da Segunda Guerra, aí vem o Holocausto, e vem todo esse campo de concentração de judeus, negros, homossexuais, eram, na verdade, obrigados a trabalhar escravamente, até a exaustão completa. Mas antes disso, Anne Frank nos relata dia a dia dela, no caso, nesse anexo. Então, desde o início que a família foi percebendo essa agitação de judeus sendo perseguidos, sendo desmerecidos, até o momento que eles foram para o anexo. Então, nesse diário, a Anne ela relata praticamente todo o dia a dia dela. Ela ganhou o diário do pai no aniversário, né? E ela acaba apelidando o diário de Kit. A gente acaba se apegando muito com essa história. Eu, particularmente, considerei, na verdade, a Anne uma melhor amiga, porque ela sempre nos relata com carinho e detalhes, no caso, como aconteceu tudo, como era o dia a dia dela, quais seriam os sonhos dela. Um dos sonhos, no caso, da Anne, era ser jornalista, ser escritora, né, que também é um dos meus sonhos, no caso. Então me identifiquei muito com ela em relação a isso, e também como ela era uma garota muito esperta, muito inteligente mesmo. Naquela época, quando eles ficaram já no anexo, sem poder se comunicar com ninguém. Aliás, Otto Frank e a família, que seria a Anne, o pai, a mãe e a irmã dela, também levou junto alguns amigos. Então, no total, foram 7 pessoas aí no anexo, no sótão desse local, que ficaram durante 2 anos sem se comunicar com ninguém fora. Então foi bem complicado, foi bem intenso, e a Anne ela explica basicamente tudo isso pra gente nesse livro. Como eles sofreram de tédio, de inquietação, o quanto a Anne sonhava em sair desse local, né? E quanto foi dura a vida de judeus naquela época. Chega um momento bem engraçado também nessa escrita, nesse dia a dia da Anne, que ela conhece Peter, que é um dos
filhos dos vizinhos, que também foram levados aí para o anexo, caso escondidamente, né? E ela acaba, na verdade, conhecendo ele, mas não vai muito na cara dele no início. Só que ao longo do tempo, ela começa a se apaixonar por ele. Então ela começa a confundir, ela não sabe se é paixão ou se é amizade, se é um carinho fraternal. A família de Anne lia muito, muito mesmo. Naquela época não tinha televisão. Então eles liam bastante e tinham rádio. Só que o rádio eles escutavam bem baixinho em determinados momentos, quando não tinha ninguém trabalhando lá no gabinete, né? Então eles deixavam bem baixinho o rádio e escutavam as notícias do que acontecia em relação à guerra. Eles torciam para que essa guerra acabasse, e principalmente a Anne. Ela queria ser jornalista, como falei para vocês, e em vários momentos desse diário, ela nos conta, nos relata o quão esperançosa ela ficava em relação a sair daquele local, em ter uma vida novamente. Enquanto ela sentia falta dos amigos da escola. Na escola, aliás, ainda era muito divertida. Ela chamava muita atenção. E o que é bem interessante e bem engraçado também em uma das fases da Anne é que ela separava, ela classificava os meninos que cantavam ela na época. Então tinha aqueles meninos mais inofensivos, como ela falava, que queriam te acompanhar e tudo mais, e tinha já os agressivos, que queriam já pegar na sua mão, queria beijar você. Então ela realmente era uma figura. E a autoestima dessa garota é incrível. Eu realmente invejo bastante essa autoestima que ela tinha dela mesma, sabe? De não ligar para o que as pessoas falam. Só que ao longo dos anos, a Anne acaba ficando mais madura. Então a gente vê várias etapas, várias fases dessa Anne. Uma que é mais engraçada, outra que é mais pensativa, dramática, e a outra que é bem mais madura. Então no finalzinho já do livro, do diário onde ela escreve, antes de ser capturada, ela já nos mostra uma maturidade inacreditável. Essa menina devorava livros, assim, impressionantemente. É incrível. Eu realmente fiquei muito tocado com essa história. Essa edição do livro eu adquiri na Bienal do ano passado, tá? É uma edição econômica, mas uma edição econômica bem divertida, bem legal. Porque ela nos mostra que fotos da família, né? Da Anne também. E também deixa aqui algumas frases interessantes da Anne em destaque, né? Se dá para ver para vocês aqui. Mas ela fala, ó, as fotos, tudo mais. Então, é uma edição bem interessante. Pena que tem alguns erros, assim, drásticos aqui na tradução, mas não é tão, assim, perceptível. Bom, esse daqui foi o local onde eles viveram, né, durante 2 anos. Aqui nós temos o local exato, esse cômodo, no caso, do meio aqui. Eles viveram aqui em cima, no caso, né, sem contato com ninguém. Hoje é um museu, o Museu Anne Frank, fica em Amsterdã, tá? Um sonho ir lá visitar esse local, que deve ser incrível, muito emocionante. Olha, sinceramente, esse livro foi, pra mim, foi um dos mais importantes que eu li na vida, sinceramente. Porque nos mostra o quão grave a humanidade chegou, no caso, naquela época. E ainda chega, infelizmente. Nós vemos aqui, temos exemplos como a Síria, presidente que trancafiou crianças porque não são, né, como posso dizer, não são da origem dele, no caso. Infelizmente, a humanidade não aprende ainda a lição, né? Apesar dos relatos que nós temos de história, esse livro ele é de muita importância para a história. A história ela serve justamente para isso, para nos mostrar que nós não devemos ser nossos antepassados, não cometer os mesmos erros dos nossos antepassados. Mas, infelizmente, mesmo com a história, mesmo com o sofrimento que nós vimos, porque essas pessoas, quando eram
impostas a esses campos de concentração, foi chamado até de o Holocausto, porque elas realmente eram escravizadas, a alimentação era precária, e as pessoas, as mães, os deficientes, os velhos, pessoas mais idosas, elas eram encaminhadas para um depósito onde fingiam que eles iriam ser libertados, era só para uma limpeza, e depois eles voltariam para o trabalho. Eles eram mortos. Eles eram mortos por gás tóxico. Então eles retiravam suas vestes, iam para esse galpão, e nesse galpão eles eram trancafiados, sem ar, sem nada, e jogavam lá o gás mortífero. E essas pessoas morriam lentamente, gritando, pedindo socorro. Então, ver relatos como esse, isso está disponível para vocês, tanto no YouTube, na própria internet, na busca do Google, você consegue ver histórias e relatos impressionantes de sobreviventes que tiveram, não sei como dizer para vocês, a sorte de sobreviverem a um holocausto como esse. Infelizmente, Anne Frank não sobreviveu. Algumas vítimas que sobreviveram ao holocausto disseram que viram a Anne, no caso, totalmente desnutrida, cheia de piolhos, e infelizmente ela morreu de tifo, que na verdade é uma doença causada pelo piolho, uma bactéria, no caso, que passa pelo piolho, e te deixa com várias manchas vermelhas. Então, a pessoa sente muita febre. Se não tratado, corre sim o risco de óbito. E é isso. Esse foi o Diário de Anne Frank, um livro bastante recomendável. Se você não leu, só ouviu falar, como eu antes, no caso, só ouvia falar, deixava pra lá, não, vou ler depois, não deixa pra ler depois. Lê realmente agora. Se você tem ele na sua lista de livros, não perca essa chance. Garanto pra você que será um livro de grande ganho aí para o seu intelectual e também para o seu conhecimento. Quanto mais conhecimento, melhor. Bom, e o segundo livro, que relata um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial, mas como forma de ficção, é A Mina Corbava Livros, que é contada através da morte. A morte que é a narradora aí dessa história, que conta pra gente quem é a Mina Corbava Livros. A menina que roubava livros, na verdade, se chama Lísio. É uma garota que tem um início bem difícil aí da vida dela. Ela não conhece o pai, então ela vive com a mãe, o irmão. A mãe tá levando ela, no caso, para adoção. Ela e o irmão, né? Não tem condições de criar os filhos, então decide, não, vou levar as crianças para adoção. Só que no percurso de trem, né, indo para outra cidade, o irmãozinho dela acaba morrendo, infelizmente. Então já é o primeiro impacto, aí, o segundo impacto, aliás. O primeiro seria ela sendo levada para adoção e o segundo, o irmão dela morre. Nesse percurso, quando a mãe deles vão enterrar, né, a criança, um coveiro deixa cair um livro que se chama O Manual de Coveiro, o Manual do Coveiro, se não me engano. E a Liesel vê o livro e pega. E daí é que surge essa fama de menina que roubava livros. Ela começa a colher os livros que ela vê aí na rua com alguém joga, e também na biblioteca do prefeito, mas isso ao decorrer da história. Quando a Alice é entregue à adoção, tem lá os pais novos adotivos que cuidam dela, no caso. A mãe adotiva é ela aquele tipo de mãe bem bruta mesmo, bem engraçada também, mas que, sabe, que xinga bastante a menina quando ela faz alguma coisa, quando ela acha que fez alguma coisa de errado. Já o pai é mais amoroso, o pai adotivo. Então ele vai cuidando, dando carinho e dando conforto à menina para ver ela se adaptar ali com a situação nova da vida dela. Então o que acontece? Liesel, ela tem uma nova vida agora, ela segue lá os preceitos do pai e tudo mais, né, adotivo, e ela também é uma admiradora do Hitler. Ela segue lá com o fluxo do nazismo e tudo mais. Só que ela não espera que, ao longo do tempo, ela conhece um cara que é judeu, onde o próprio pai adotivo leva esse cara para dentro da residência deles, né?
acolhe ele está fugindo, no caso da perseguição nazista. Ele acolhe esse cara porque o passado deles já tem aí uma história. O pai desse cara é amigo do pai da Lísio. Então, ele acaba se apegando à pessoa, né, ao cara judeu, e acolhe ele no sótão. No porão, aliás. Ele vive no porão, tá? No começo, a Lísio, ela fica meio assustada, não vai com a cara dele. Só que, aos poucos, a gente vai começando a ver, a desfrutar de uma amizade entre ele e ela. Só que quando, nessa época, né, onde o livro é relatado, a pressão nazista começou a ficar mais clara. Então, o judeu, com medo de prejudicar a família, porque naquela época quem ajudava os judeus também tinha um final muito ruim. Então, ele, com medo de represálias contra a família, ele decidiu ir embora. Então, há um grande baque na vida de Lísio, ainda desde o início. Né? Ela começa a se apegar pelo judeu, mas ele decide ir embora. Nesse percurso, a Lísio não sabe ler, o pai adotivo começa a ensiná-la a ler com os livros que ela acolhe, no caso, na rua, que ela vê, e também na biblioteca da primeira-dama, do prefeito. Né? Ela trabalha lá por um período, a mãe é dispensada, mas mesmo assim a Lísio vai de vez em quando para pegar um livro lá, tudo mais. Então ele começa a ensiná-la a ler. Então, até o judeu, tem até um desenho bem interessante aqui também, que ele escreve um livro para ela, antes de ir embora. Então ele faz um livrinho aqui para ela, ilustrado. É bem interessante essa parte aqui do livro, onde ele relata como ele conheceu ela e tudo mais. E o que acontece? Ele deixa com ela esse livro e vai embora. Um dos personagens bem interessantes e engraçados também é o garoto Rude. Ele é apaixonado por ela, pela Liesel. Ele faz de tudo para dar um beijo nela, só que ela fica evitando tudo mais. Então, tem várias cenas bem engraçadas entre eles, onde um dos garotos lá da gangue, que eles também começam a roubar comida, porque tá ficando mais escassa lá a situação. Então, eles acabam roubando maçãs de vez em quando de alguns vizinhos que eles acham. Então tem uma gangue lá específica que faz isso, que são os garotos maiores. Então eles acabam se metendo com esse pessoal. Só que tem um momento que esse cara, esse garoto no caso, pega um livro da Liesel e joga no mar. Então o Ruge vai lá se esforçar pra pegar o livrozinho dela e ver se consegue ganhar um beijinho pelo menos, né? Mas nada, a gente consegue só ver se vai rolar alguma coisa mais lá pro finalzinho do livro. É bem interessante também essa parte. O autor, no caso, também nos ensina um pouco de alemão. Então ele vai colocar umas frases em alemão e depois uma pequena tradução de como seria essa frase, pra gente começar a aprender. Eu achei interessante essa casa, só que tem algumas frases em alemão que ele deixa assim, no ar, né? Tá lá, e você que se vire, você que procure lá a tradução. Só que na maioria das vezes não, ele deixa lá realmente a tradução explicando como é a situação. E é bem complicado ler alemão, na verdade. Bom, o final do livro. O final do livro, teve gente, no caso, que não gostou. Eu, particularmente, não achei nada demais. Achei o final devido. Não senti esse impacto que as pessoas falam, ah, mas que final ruim. Não, pra mim foi um final ok. Pra quem lê John Green, não tem essa mais expectativa de final feliz, não tem mais isso, gente. Então, depois de John Green, acabou. Você é leitor de John Green, pronto, já tem a realidade lá das coisas. Eu achei realmente o final ok, sem delongas, exato, claro. E é isso, gente. Não tem um final assim dessa história, nessa época, final feliz, é realmente meio difícil, né? Mas eu não vou dar spoiler pra você pra ver como é que é esse final. Então leia, realmente é um livro bastante interessante pra você que quer saber um pouco mais sobre essa época, nazismo. É um livro interessante. É uma ficção, mas é uma ficção que relata realmente fatos históricos, literistas. Eu até marquei aqui alguns fatos interessantes do livro. Tem até uma narração bem interessante, que é a própria morte. Nós temos medo da morte. Então, acho que muita gente tem medo da morte. Então, você pegar um fato, algo que as pessoas têm medo, e ela, na verdade, informa, não tem medo de mim.
eu vou lá, sabe? Então, essa forma acolhedora que a morte é descrita é impressionante. Eu também achei bem interessante, muito interessante mesmo essa parte. Bom, essa foi a minha opinião sobre esse livro, que também já virou filme. Eu não assisti ainda o filme, vou contar pra vocês a minha opinião quando eu assistir. Isso lá no meu Stories, lá do meu Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, vá lá, me segue, @e_wade. Me segue, eu vou seguir você também, tá? Se você me avisar. Então eu estarei lá com vocês e comentarei sim quando eu assistir o livro, aliás, o filme. O filme adaptado do livro, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado realmente desse vídeo, desse momento de reflexão sobre o quão a gente precisa realmente entender o nosso passado, a nossa história, para que nesse futuro nós venhamos a ser pessoas melhores. Porque, na verdade, a paz somos nós que construímos. Então, livros assim nos relatam isso, são importantes devido a isso, a nos mostrar a realidade do que se foi para construirmos um futuro melhor. Então, essa é a minha recomendação. Espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos aí no próximo vídeo. Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.